Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer o convite e elogiar o momento em que o Sindiprev realiza esse evento, porque, como disse o Luciano, são diversas as situações que a gente precisa analisar, se preparar para enfrentar. Eu tenho dito, inclusive, que, por conta da ferramenta WhatsApp, a gente não consegue mais sequer ler tudo o que aparece todo dia, de notícia nova, de medidas governamentais novas, né? Um dia desses saiu um ato revogando 350 atos administrativos anteriores. 350, numa tacada só. Ou seja, você tem que ir lá e olhar os 350, um por um, para ver se esses atos não alcançam o direito de alguém, né? Não atingem o direito de alguém, não tem que ser atacados. Então, é um momento, de fato, de um desafio grandioso e, portanto, um seminário como esse, que procura colocar esses problemas de modo integrado. Eu acho que é assim que a gente deve olhar. Não existe a reforma da Previdência separada da reforma administrativa, descolada da reforma administrativa, ao contrário. Tudo isso faz parte da administrativa, trabalhista, sindical, tributária. Tudo isso faz parte de um contexto e de um projeto, não é? E é importante que a gente entenda exatamente que projeto é esse, para se situar dentro desse contexto, entender em que medida nós, trabalhadores, de maneira geral, servidores públicos em particular, estamos inseridos nesse contexto e seremos atingidos por ele. Não é? Só a partir dessa consciência e desse entendimento é que a gente consegue começar a agir, começa a entender exatamente qual é a dimensão do problema, no que ele nos atinge, e atinge as pessoas que nos são próximas, a nossa família, amigos, etc. E, a partir daí, tomamos consciência e esperamos nós, tomada essa consciência, as pessoas se disponham novamente a lutar. Então, é muito importante a gente tratar desses temas que vamos tratar hoje. Alguns deles, evidentemente, não poderão ser tratados aqui, nós não entraremos em detalhes sobre a reforma trabalhista ocorrida lá no governo Temer, né? Mas parte também de todo esse projeto, porque ela não atinge tão diretamente a vocês, então vamos focar mais o debate em torno dos temas que atingem mais diretamente vocês. Vamos ter um dia que eu acho que vai ser um pouco cansativo, né? Nós vamos estar aqui, eu falando praticamente o dia todo. Isso, de algum modo, é ruim, porque vai cansando as pessoas que estão assistindo, mas vamos tentar fazer com que seja leve, né? Com que a gente aproveite ao máximo o dia de hoje, não seja cansativo nem para vocês, nem para nós que estamos aqui na frente. Tá? Então, vamos começar. Eu vou ficar em pé, porque eu não consigo apresentar coisas sentado. Nós, apesar da programação aí, não estava definido, mas na programação e no slide aparecer a reforma da Previdência na frente, mas nós achamos melhor alterar e colocar primeiro esses slides mais gerais para tentar dar uma dimensão mais global do problema, né? E a reforma da Previdência depois será uma consequência daquilo que a gente apresenta como projeto geral. E antes de entrar no... Aprendi, aqui mesmo. Antes de entrar no projeto especificamente, eu quero aqui dizer o que já disse em outros eventos do sindicato e em outros eventos de que participei. Nós não estamos aqui discutindo dois partidos políticos. Nós não estamos aqui a favor de A ou de B, nós estamos aqui discutindo os interesses da classe trabalhadora e dos servidores públicos em particular. E é assim que a gente convoca vocês a assistirem esses slides. Se dispam, na medida do possível, dos pensamentos a favor de A ou de B, e procurem assimilar o que está nesses slides, interpretar o que está nesses slides e fazer a eventual crítica que vocês queiram fazer, seja a palestra, seja ao conteúdo, né? E, a partir dessa interpretação, então, se unam ao sindicato nas lutas que virão pela frente. Isso é importante porque o que nós vamos falar aqui não se refere ao projeto de um governo A, B ou C, se refere a um projeto internacional aplicado no Brasil já há algum tempo, aprofundado seriamente no governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, aprofundado a partir da posse desse governo, sobretudo da escolha do ministro da Economia, que está à frente do governo,
mas não é prerrogativa exclusiva desse governo. Né? Muitas das medidas que estão aqui foram iniciadas no governo Temer e algumas delas foram aplicadas no governo Lula e no governo Dilma. Portanto, não é a esquerda contra a direita, não é o conservador contra o liberal. É um projeto de Estado, um projeto de depreciação e derrocada e redução do aparelho do Estado que se aprofunda seriamente e que vai trazer agora consequências muito sérias, sobretudo para os servidores públicos, mas, por consequência, a população de maneira geral. Então, é com esse espírito que a gente espera trabalhar o dia de hoje, porque, se não for assim, cada vez que a gente estiver fazendo uma crítica a uma mudança, por exemplo, de regra previdenciária, virá alguém pensando, não, só está falando contra porque é a favor do outro. Não, eu sou daqueles que foram contra a reforma da Previdência em 2003. E viajei o Brasil em 2003, mesmo sendo secretário de Recursos Humanos do governo Lula, viajei o Brasil falando contra a reforma da Previdência do governo Lula. Então, estou muito tranquilo para falar contra a reforma da Previdência aplicada aqui e de outras medidas que foram adotadas e que vêm sendo adotadas já há 1, 2, 3 anos atrás. Então, vamos começar pela questão do Estado, porque eu acho que a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que tudo que a gente vai falar aqui é sobre Estado. Né? O tipo de intervenção do Estado na economia, a quantidade e qualidade dos serviços públicos, tudo isso é consequência do que a gente chama do tamanho do Estado. Que Estado a gente quer para prestar serviços à população? Alguns países têm estados altamente qualificados, com prestação de serviços públicos eficientes, sobretudo os países europeus, mas não só eles, né? Boa parte dos países desenvolvidos, ao contrário do que se alega na grande mídia nacional, os países desenvolvidos costumam ter estados bastante sólidos e bastante interventores na economia e prestadores de serviços públicos de qualidade. Não tem quantidade pequena de servidores públicos nesses estados, ao contrário, a Inglaterra, por exemplo, tem mais servidores públicos proporcionalmente do que o Brasil. Mas acusam a gente aqui, vocês, de ser uma quantidade enorme de servidores e desnecessária. Não é? Proporcionalmente, a Inglaterra tem mais. Os Estados Unidos, proporcionalmente, tem mais. O berço do capitalismo mundial tem mais Estado do que nós. Então, vamos começar já lembrando isso, né, para afastar essa história de que o Estado brasileiro é um paquiderme, é uma coisa enorme, é só despesa pública. Evidentemente que tem que ter despesa. Para isso, existem os tributos que a gente paga, não é? Nós pagamos impostos para quê? É para manter uma máquina que ofereça serviços públicos, sobretudo serviços de qualidade. Portanto, se nós pagamos esses tributos, nós pagamos para ter Estado, não para não tê-lo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, por uma frase que eu acho que é boa nos dias de hoje. É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real. Vejam nós aqui tentando observar a vida real, né? De confrontar a observação com o nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonhos, acredite neles. Quem falou isso foi Vladimir Lenin, há algum tempo atrás, quando sonhava derrubar a monarquia na União Soviética, né, no que depois se transformou a União Soviética. Vamos fazer um pouquinho de teoria aqui, passar pelo que, porque muitas vezes a gente fala por aí, coloca nos documentos do sindicato, não, nós temos que combater o ultraliberalismo, o governo é ultraliberal, é isso, é aquilo. Vamos entender um pouquinho disso para a gente entender esse contexto, tentar chegar até os dias atuais e entender em que medida a gente se insere em toda essa história, né? O liberalismo começa como teoria econômica na Inglaterra no século XVIII, lá na Revolução Industrial, as graves mudanças que a produção industrial teve na Inglaterra. Naquele momento surgiram as ideias chamadas liberais, que de um lado defendiam os direitos individuais, que permanecem até hoje, os direitos civis, de maneira geral, começam a nascer mais claramente nesse momento, né, os direitos individuais, e nasce também ali a teoria de liberdade econômica absoluta, ou seja, o Estado deveria servir para assegurar a liberdade econômica, ou seja, a iniciativa privada, a ela
deveria ser dada todas as condições para tocar a vida da sociedade. E a partir dessa iniciativa privada é que os países se desenvolveriam. Essa é a teoria econômica de Adam Smith no século XVIII, que foi chamada, então, de liberalismo. Não intervenção do Estado na economia, e o próprio mercado corrigirá eventuais distorções. A própria Inglaterra tem nos provado que não é bem assim, né? A Inglaterra vive há 3 anos uma crise grave, que é uma crise do liberalismo. Uma crise do capital na Inglaterra, fica ou não fica no mercado europeu, né, no euro, na zona do euro, tal Brexit, a saída da Inglaterra do mercado europeu, é prova cabal de que o mercado sozinho jamais corrigirá eventuais distorções. O interesse de quem tem dinheiro e que é capitalista, e que seja tendo indústrias, tendo empregados, seja tendo a posse do sistema financeiro, o interesse dessas pessoas é o lucro, não é corrigir eventuais distorções. Eles podem corrigir para aumentar o lucro, não para resolver os problemas que a sua atividade possa estar gerando à classe trabalhadora. Portanto, é fundamental que haja Estado aqui, porque se não houver Estado, será uma barbárie, né? E o que nós vamos começar a ver no Brasil em pouco tempo será exatamente isso, uma redução drástica da intervenção do Estado na economia, um liberalismo exacerbado, por isso chamado agora de ultraliberalismo, porque vai ao extremo do que eram as ideias liberais do século XVIII, para tentar destruir todo o mecanismo estatal de intervenção na economia. Quando eu falo intervenção na economia, estou falando intervenção na vida cotidiana de todo mundo, não é? É acabar com a saúde pública, acabar com a previdência pública, privatizar as empresas estatais. Isso é a tal redução da intervenção do Estado na economia. Menos Estado, mais setor privado. Né? Então, essas são as ideias liberais que agora são trazidas ao extremo em países como o Brasil, mas também em alguns países da Europa, através de ideias, agora pela nova teoria chamada de ultraliberalismo. O Estado, então, começa aqui, a partir desses problemas vivenciados nos séculos XVIII, XIX e, sobretudo, no início do século XX, quando eclodiram 2 grandes guerras mundiais, fruto disso aqui, o mercado ia corrigir eventuais distorções e não corrigiu, e as guerras mundiais são resultado de lutas econômicas entre os países, portanto, o mercado não resolveu e causou 2 guerras mundiais. Depois dessas 2 guerras mundiais, boa parte dos países do mundo, ou pelo menos aqueles que mandavam e continuam mandando, resolveram parar para pensar um pouco sobre o que era essa teoria e do modo como ela estava levando a humanidade, tendo levado a 2 grandes guerras mundiais e o que causou para a própria economia mundial as 2 guerras mundiais. E resolveram fazer um pacto e criou-se aqui, se avançou aqui para uma outra teoria. Aqui no meio, evidentemente, não falei dele, mas aqui no meio tem a teoria marxista, que diz exatamente o contrário do que diz o liberalismo, de que o Estado é fundamental para estabelecer limites e parâmetros de convivência entre o setor produtivo e aqueles que fazem a produção, que são os trabalhadores. Não é? Então, chegamos aqui no momento de crise mundial grave, em que se constata que o Estado é imprescindível para a preservação da paz, manutenção da ordem e proteção à iniciativa privada. Essas são as teorias lá aplicadas no pós-guerra, que levaram à construção da ONU, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, como sendo uma forma de intervenção supraestatal, um organismo que está acima de todos os Estados, pelo menos em tese, teoricamente, tentando aplicar a preservação da paz, manutenção da ordem e a proteção à iniciativa privada. Portanto, essas teorias não eram as teorias marxistas de abolição da iniciativa privada, ao contrário, a mantinham, mas a mantinham sob controle do Estado, ou sob algum tipo de intervenção estatal que não permitisse mais o descalabro do que o liberalismo havia levado o mundo no início do século XX. Laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Essa era a teoria, né, da época de que o liberalismo, então, seria exercido através dessa frase. E a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais levam a essa modificação.
O liberalismo, então, perde força após a Segunda Guerra, o Estado passa a ser outra vez fundamental para reorganizar a economia e, sobretudo, para assegurar os direitos humanos. Não é por acaso que a primeira Declaração Mundial de Direitos Humanos ocorre no pós-Segunda Guerra Mundial. A Declaração da ONU, a Constituição da ONU, levou como consequência imediata a Declaração Mundial dos Direitos Humanos. Os mesmos direitos humanos que muita gente chuta nos dias atuais, não é? Deveria voltar à época da Primeira e Segunda Guerra Mundial para entender em que contexto foram criados esses direitos humanos pelos países que venceram a guerra. Não foram pelos países comunistas, nem socialistas, foram os países que venceram a guerra, sobretudo o bloco comandado pelos Estados Unidos, que desde o começo controlou a ONU. Portanto, essa Declaração Mundial de Direitos Humanos é um patamar mínimo que se entendeu na época de exigência de convívio em sociedade. Sem os direitos humanos é impossível manter uma sociedade coesa. Portanto, direitos humanos não é aquilo que defende o bandido, como alguns falam, ou o ladrão, ou o assassino. Direitos humanos são direitos humanos. Os direitos que nós temos de estar aqui agora conversando são direitos humanos. A liberdade de reunião, a liberdade de manifestação, de opinião, são direitos humanos. Se nós formos contrários aos direitos humanos, somos contrários a isso. E não deveríamos estar aqui. Então, se organiza aqui patamares mínimos de convivência social, em que o Estado, então, se torna fundamental para preservar os direitos humanos fundamentais, em confronto com as ideias conservadoras e o liberalismo extremo que à época levou, então, àquelas guerras. Ou seja, se reconhece que o Estado é fundamental para manter esse convívio entre o capital, de um lado, com a exploração que ele sempre teve e sempre terá, e, do outro lado, o mínimo de direitos humanos à população, de tal modo que esse convívio possa ser relativamente estável e não gere novas guerras como foram geradas no começo do século passado. O que é, então, quando surge o tal ultraliberalismo como ideia econômica? Surge da Universidade de Chicago, não por acaso nos Estados Unidos, não é? Que começa a pregar a ideia, já nos anos 70, de que nós precisaríamos, ou que a economia, de maneira geral, precisaria dar uma nova guinada, uma guinada no sentido da redução novamente drástica do aparelho de Estado para abrir mais espaço à exploração econômica e ao lucro. Então, o ultraliberalismo surge dessa universidade, não por acaso os alunos daquela época passaram a ser chamados de Chicago Boys, e não por acaso o ministro Paulo Guedes é um deles, ele fez parte da Universidade de Chicago, é um dos Chicago Boys, e logo que terminou o seu curso de formação foi para o Chile de Pinochet. Quer dizer, o início da atividade econômica dele como formulador econômico foi durante a ditadura de Pinochet no Chile, e foi um dos idealizadores do regime de capitalização privada total da Previdência chilena, que levou o Chile ao que está sendo hoje, que nós apontávamos aqui no começo do ano, né? No seminário aqui do Sindiprev, inclusive, trouxemos um chileno, e ele dizia, vai explodir, essa panela vai explodir, pois a panela está explodindo, e que bom que está explodindo. Paulo Guedes, então, traz o ultraliberalismo primeiro para o Chile, depois no Brasil não teve muitos espaços de crescimento, porque os governos no Brasil, pós-regime militar, foram governos mais sociais-democratas, portanto com visões mais europeias do que de liberalismo extremo, né, visões aquelas que na Europa ainda permanecem, na maior parte da Europa até os dias atuais. Esses governos não permitiram tanto a entrada do ultraliberalismo, mantiveram o neoliberalismo, né? Um liberalismo com alguns ajustes, mas com o Estado ainda presente na economia, ainda que com uma boa parcela de privatização feita lá nos governos, sobretudo no governo Fernando Henrique, né? De algumas estatais e algumas medidas, inclusive de reforma da Previdência naquele período, que tinham um viés claramente liberal, né? De avanço, capitalização na área previdenciária. Depois, de certo modo, se repete no governo Lula, com a emenda número 41, em que também se aprofunda um pouco mais as ideias liberais na Previdência. Deixa eu voltar só aqui a um...
Para esses ultraliberais, é necessário, para que o ultraliberalismo se imponha, é fundamental nos dias atuais, e para que o capitalismo tenha um novo fluxo de lucro e aumente os lucros dos capitalistas, é fundamental nos dias atuais explorar sem limites as riquezas naturais dos países. E é isso que está em jogo no mundo todo, gente. Sobretudo nos países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, a tônica é: explore as riquezas naturais. Não em benefício do povo, mas em benefício daqueles que vão explorar as riquezas naturais. Se é necessário explorar as riquezas naturais e se elas estiverem em áreas de preservação, é fundamental que não existam mais áreas de preservação, para que essas riquezas possam ser exploradas. Um país que tem uma área territorial como o Brasil, a Amazônia, é fundamental quebrar a proteção da Amazônia para explorar as riquezas naturais que estão na floresta, naquela vasta área territorial. E é isso que prega o liberalismo no mundo todo. Os países subdesenvolvidos são hoje o alvo para a extração de riquezas minerais em favor dos países desenvolvidos, em favor do capitalismo central, Estados Unidos, Europa, Japão, China também, apesar de ser um país de feição comunista. Então, é fundamental, hoje em dia, para esse liberalismo dar certo, uma subserviência dos governos. Se o governo daquele país que precisa ser explorado não é subserviente, não admite essa exploração, não admite a quebra dos critérios, dos rigores de proteção ambiental, esse governante não serve. Então, quando Evo Morales, na Bolívia, estatizou o gás boliviano, que era privado, e o gás é uma das principais fontes de riqueza mineral da Bolívia, quando ele estatizou o gás, ele demonstrou claramente que ele não servia para os países centrais do capitalismo. Então, tira Evo Morales. É simples. Dá-se um golpe e retira-se do poder. Quando um governo é um pouco mais resistente a isso, como foi o governo brasileiro, com todas as críticas que a gente deve fazer ao governo Dilma, um pouco mais resistente à entrega, por exemplo, do pré-sal aos grandes grupos econômicos mundiais, tira-se o governo. Os Estados Unidos praticam e sempre praticaram golpes de Estado no mundo todo, gente. Basta ler. Alguns são sangrentos, hoje não, outros não são. Hoje em dia está mais fácil, a tecnologia tem permitido golpes de Estado muito mais fáceis. Não sei se vocês lembram aqui de um filme, mais ou menos do tempo da maioria de vocês. Um filme do Enfield chamado Deu no New York Times. Não sei se alguém assistiu. Era a história de uma republiqueta da América Central, onde havia um ditador que não saía do poder de jeito nenhum. Veja, o Enfield, há 30 anos atrás, quando a gente não tinha internet. E o Enfield sacou, botou lá no filme. Bom, esse ditador, todo dia de manhã, a primeira coisa que ele fazia era ler o New York Times, o jornal americano. Então, o que é que pensaram os revolucionários desse país que não conseguiam derrubar o ditador? Vamos escrever na capa do New York Times que ele foi derrubado. E escreveram, produziram uma edição do New York Times em que na capa estava ditador, fulano de tal foi derrubado. De manhã cedo o ditador viu aquilo e se escapou correndo. Fugiu do país. Então, naquela época, sem tecnologias, se conseguia dar golpe de Estado com a mídia. Né? E era a sacada do Enfield que a mídia pode praticar golpe de Estado. Né? Nos dias atuais, o Enfield viria o filme dele na realidade. Né? Vários dos golpes atuais são praticados exclusivamente pela mídia. Então, aqui estão várias das consequências atuais em países em desenvolvimento. O nióbio no Brasil, leia um pouquinho sobre o nióbio. Não a pulseira do nióbio, tá? Aquela pulseira de bijuteria que alguém quis vender lá para os chineses e os chineses não compraram. Mas o nióbio como riqueza mineral. O lítio na Bolívia, leia um pouquinho sobre isso, para entender quais são os interesses internacionais em torno dessas riquezas minerais, que geram os golpes de Estado, geram as pressões para Estados mais liberais ou ultraliberais que nós estamos vivenciando em boa parte do mundo, inclusive em alguns países europeus, onde ainda existe riquezas minerais a serem exploradas. Poucas, mas ainda existe. Em países em que existe muito, então, e que são subdesenvolvidos, aí isso aqui é absoluto. Né?
necessária a subserviência dos governos para que essa política se implante. Menos Estado, portanto, e mais lucro. Para fazer tudo isso, precisamos reduzir direitos trabalhistas e sociais. Está aí a reforma trabalhista de 3 anos atrás, não é? O que diziam para nós naquela época? É preciso a reforma trabalhista para gerar emprego. Não é? A reforma trabalhista foi aprovada há 3 anos e nós continuamos num quadro grave de desemprego no Brasil, mesmo depois da reforma trabalhista. Veio a nova reforma trabalhista agora com a MP 905, há 10 dias atrás, que aprofunda a reforma trabalhista, criando a carteira de trabalho verde e amarela. Lembram que no começo do ano, no debate da Previdência, a gente dizia, lá na frente vai ser criada a carteira de trabalho verde e amarela. E a carteira verde e amarela vai influenciar na vinculação previdenciária. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. A gente dizia lá no começo do ano. Não foi um chute, está acontecendo, já está instituída pela MP 905. Leis de proteção ambiental tem que reduzir. O Brasil está vivendo um período de grave redução das leis de proteção ambiental. Aliás, o IBAMA, para ser fechado, falta pouco. Não é? Bateu a meta, vai aparecer mais à frente a meta de desmatamento. Número de servidores públicos e gastos com eles é fundamental para reduzir o tamanho do Estado, não aqui com o objetivo de gerar mais políticas sociais, não é reduzir a despesa com vocês para que tenha mais saúde e mais educação. Não, é reduzir a despesa com vocês para que tenha mais dinheiro para a dívida pública, para o sistema financeiro, para os grandes empresários, para financiamento do BNDES e daí por diante. Reduzir a carga tributária, essa é outra mentira que se conta no Brasil, que a carga tributária brasileira é enorme, por conta disso precisa ser reduzido, porque isso impede que haja produção. A carga tributária no Brasil, quem paga são as pessoas que compram produtos, gente. Ela é mentira. Se tem 30% de carga tributária, ela está no preço. Portanto, não foi o empresário quem pagou, no final, fomos nós que compramos os produtos. Porque o sistema tributário brasileiro é fundado especialmente nisso, né? Na troca de produtos, na venda dos produtos, é ali que incide a grande carga tributária nacional. Portanto, reduzir a carga tributária significa aumentar o lucro dos empresários, não reduzir ela diretamente, porque o preço não vai baixar. Ou vocês acreditam que se reduzir o tributo vai baixar o preço dos produtos? Vocês acreditam? Já teve várias experiências dessas, em que se deu isenção tributária para determinado setor da economia. O governo Lula e o governo Dilma, nós tivemos exemplos vastos sobre isso, sobretudo na indústria automobilística. Reduzia o preço, linha branca e outros, reduzia o preço dos produtos, reduzia um pouco da linha branca, mas por uma coisa muito particular, que era o interesse de vender geladeira, micro-ondas, etc., num determinado período. Tá? Mas, enfim, a carga tributária é outra celeuma que se prega na sociedade brasileira como sendo algo que impede o desenvolvimento, quando a carga tributária nacional é fundamental para que o Estado preste os serviços que tem que prestar à população. Aliás, o mesmo governo agora, cujos ideólogos criticavam tanto os tributos que existiam no passado, querem recriar agora a CPMF. Com outro nome, mas a proposta vem aí, 0,4%. Talvez no próximo seminário a gente já esteja falando de um novo tributo de 0,4%, que está pagando quem? Quem movimenta dinheiro no banco. Nós, não é? Não o empresário. Desmonte do INSS, porque aqui é parte fundamental do Estado brasileiro, aqui tem pelo menos 1/4 das despesas do Estado brasileiro, sobretudo do governo federal, estão aqui em torno da Previdência Social, então é fundamental desmontar isso aqui também. O fim do serviço social do INSS é apenas um emblema, praticado agora com a MP 905, é apenas uma demonstração de como o governo diz: eu não quero o social dentro da Previdência, eu não quero proteger as pessoas, eu quero um sistema que apenas pague a partir de quem pagou. É um sistema tipicamente capitalista. Você pagou, recebe.
Eu não tenho que me preocupar que a Previdência seja mecanismo de redistribuição de renda, de proteção social e etc. Portanto, eu não preciso de gente que pensa no aspecto social do regime previdenciário brasileiro. Não, porque eu estou preparando as bases para introduzir o regime privado, totalmente de capitalização no Brasil, que não deu certo agora na emenda recentemente aprovada, mas voltará no ano que vem. E no próximo seminário a gente vai estar falando da nova emenda que privatiza a Previdência brasileira. Cobre. E nesse mesmo, menos Estado e mais lucro, é fundamental tudo isso, essas reduções, para ampliar a informalidade nas relações de trabalho. Cada vez mais se explora o trabalho a partir da informalidade, aliás, a tal carteira verde e amarela, lançado agora há poucos dias, dizendo que se volta a proteger os jovens que estão sem emprego, é claramente uma medida com o objetivo de reduzir a formalização das relações de trabalho, gente. Institucionalizada através de uma nova carteira de trabalho, verde e amarela, que não dá a essas pessoas os mesmos direitos que dão a carteira azul. O passo seguinte será obrigar ou fornecer a todos os trabalhadores brasileiros a possibilidade de optar entre a azul ou a verde e amarela. Aquele que não optar será demitido. Esse será o nosso futuro, o futuro das relações de trabalho no setor privado no Brasil, em pouco tempo. Em pouco tempo. Nos cobrem. O esquema da dívida, tudo isso, todas essas reduções aqui permitem aumentar o esquema da dívida. Aliás, quem leu ou teve eu diria quase que fez o sacrifício de ler as PECs, as propostas de emenda constitucionais recentes, a 186, 187 e 188, vai ver que todo o movimento que está naquelas emendas, que são basicamente emendas voltadas à tal proteção fiscal do Estado, ao tal equilíbrio fiscal do Estado, o que aquelas emendas fazem, na verdade, é proteger e ampliar o esquema da dívida no Brasil. Todas elas têm como objetivo assegurar o pagamento do juro, amortização da dívida pública, e pior do que isso, aprofundar o esquema de comprometimento do Estado brasileiro com o sistema financeiro. Cada vez mais o Estado brasileiro vai ficar dependente do sistema financeiro e, para isso, cada vez mais ele precisa de recurso. E ele tem que tirar recurso de algum lugar. Se ele lançar dinheiro no Banco Central, dá inflação, e ninguém gosta. Então, tem que tirar dinheiro através de redução de gasto público. E vocês são o gasto público. Vocês, servidores, as áreas sociais do governo, então é preciso acabar com isso para ter mais dinheiro e poder aumentar o esquema da dívida brasileira. Um dos esquemas sobre essa dívida, que eu acho que é importante vocês conhecerem, vai aparecer depois no gráfico da Auditoria Cidadã, é um esquema que já está em curso há alguns anos, absolutamente ilegal, não tem nenhuma previsão legal, em que o sistema financeiro, quando eu falo sistema financeiro, estou falando de banqueiro, dono de banco, o Itaú, o Bradesco, o BTG Pactual do senhor Paulo Guedes e assim por diante. O sistema financeiro, ao invés de emprestar dinheiro para as pessoas e para a produção, de maneira geral, que a princípio é a finalidade inicial de qualquer banco, no mundo todo, eles foram criados para isso, né? Para emprestar dinheiro para as pessoas e emprestar dinheiro à produção, e dar o lucro, evidentemente, para o banqueiro. Os bancos no Brasil não emprestam mais dinheiro, ou emprestam a juros elevadíssimos. Por quê? Porque eles têm outro lugar onde botar o dinheiro. Esse dinheiro, os bancos brasileiros atualmente depositam no Banco Central. Qual é o interesse do banqueiro depositar o dinheiro que está no seu banco, no Banco Central? É que o Banco Central remunera esse depósito pela taxa Selic. O nosso dinheiro, que a gente bota no banco, que remunera a gente pelas taxas de poupança, o banqueiro pega esse mesmo dinheiro, que é meu, é seu, é teu, é nosso, coloca no Banco Central e o Estado brasileiro, nós, porque o Estado somos nós, somos os contribuintes, o Estado remunera o banqueiro pela taxa Selic.
Façam a comparação entre o lucro da taxa Selic e o lucro da poupança. Lucro entre aspas, poupança nem dá lucro. Comparem e vejam o saldo que vai para o bolso dos banqueiros. Não por à toa, no primeiro semestre, os bancos brasileiros privados fecharam com 108 bilhões de lucro. O maior lucro da história do sistema financeiro nacional. E quem é que está pagando isso? Outra vez o povo, através do esquema da dívida, gente. Aqui não é empréstimo que o governo contraiu junto ao sistema financeiro para fazer uma entrada, para aumentar os postos de saúde pública, construir escola. Aliás, as 3 PECs ali acabam com a obrigação estatal de construir escola. O Estado não precisa mais construir escola. Leiam, gente. Então, o esquema da dívida é central em tudo isso, não é? Tudo que está sendo feito do lado de cá visa aprimorar o lado de cá, tanto no esquema da dívida, quanto no crescimento, na possibilidade de crescimento exacerbado do capital ou dos grandes grupos financeiros e multinacionais sobre a renda dos trabalhadores, de maneira geral. O desmatamento e exploração da Amazônia precisa ampliar, porque se quer menos estado e mais lucro, e as riquezas minerais estão aqui, precisa desmatar. Não é? Seja para o agronegócio, no começo era para isso, mas agora nem é para o agronegócio. Não é? Nem é mais para ele. Ele parte, ele vai levar uma rebarba disso aqui, mas, na verdade, o objetivo são as riquezas do subsolo. Uso de agrotóxicos, aí favorecendo o agronegócio nacional. O Brasil nunca, na sua história, abriu tantas autorizações de utilização de agrotóxico como de janeiro para cá. E aí é número, é estatística, não precisa, aqui não tem política, né? Claro que a medida é de caráter político, mas para quem quiser ler, basta ler a estatística, não precisa ler a partir do jornal de um partido político. Leia a estatística e tente interpretar a estatística. Por que avançou tanto o uso de agrotóxico? Avançou porque precisa se aumentar o lucro do agronegócio. Por que a água de Santa Catarina, no último levantamento do Ministério Público aqui, 95% dos municípios de Santa Catarina, um dos estados mais desenvolvidos no Brasil, a água está contaminada por agrotóxico. É água que a gente está dando para os filhos, gente. Para os netos, para a gente beber, com agrotóxico. Era mais fácil dar um agrotóxico para a gente e cada vez que desse água para o filho, pingar 3 gotinhas. Vocês fariam isso? Mas vocês fazem todo dia, nós fazemos todo dia. E ninguém aqui diz nada. Aceita isso calado como se fosse supernatural. Não é só comer o produto, é beber o agrotóxico in natura. E os órgãos que deveriam estar cuidando disso são impedidos. Sim, claro. Exatamente. Então, aqui, a redução do aparelho do Estado possibilita o uso exacerbado de agrotóxicos, é evidente, né? A proteção ambiental, a proteção a órgãos do consumidor e etc. E a entrega de riquezas naturais. Então, esse é o menos Estado e mais lucro, que eu acho que marca um pouco o que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos 3 anos, pelo menos, né? Talvez dê para ir um pouco mais atrás e ver algumas medidas, ainda mesmo no governo Dilma, que de algum modo caminhavam nessa direção também. Mas a situação se aprofunda drasticamente no governo Temer e chega ao extremo que nós estamos no governo Bolsonaro. Procurei aqui algumas manchetezinhas de jornal só para parar de falar eu e deixar falarem os jornais, né, acreditando que a mídia fala a verdade. Já que a maioria acredita que ela fala a verdade, vamos ver algumas verdades, né? O país da Espanha, mas falando sobre o Brasil, perdeu 9.500 quilômetros quadrados em um ano. 9.500 quilômetros quadrados. Dá para fazer um quadrado de 9.500 quilômetros, gente? Nós vamos botar boa parte dos países da Europa dentro desse quadrado. Mas a gente acha que não é nada, né? 9.500. Ninguém se preocupa nem em multiplicar para ver que quadrado é esse. Multipliquem. Nós não estamos falando de um pequeno espaço que foi aberto para botar gado ou para explorar riquezas naturais. Nós estamos falando de um ano
de perda de 9.700 quilômetros quadrados de floresta, com que isso vai trazer de consequência para o país a médio ou longo prazo, sobretudo no comportamento climático, enfim, problemas que vão ser gerados a partir daqui. 30% da superfície da floresta tropical foi destruída em um ano. E a pessoa não consegue verificar aqui uma política estatal? Isso aqui é só o madeireiro que está derrubando? Ou o Estado incentivou que o madeireiro derrubasse quando ele disse que não era bem assim, que isso aí é coisa de ambientalista? Quando o presidente da República diz isso, ele está dando uma autorização sem precisar fazer um decreto, gente. Porque o sujeito do lado de lá recebe a mensagem e diz, opa, me autorizaram. Tudo aquilo que o Estado não vai agir sobre a minha atividade, eu vou ampliar a atividade. IBGE aponta 38,6 milhões de brasileiros na informalidade, um nível bate recorde. 2 de setembro de 2019. Após a reforma trabalhista, a maior parte das ocupações criadas são sem carteira assinada. E a reforma trabalhista do governo Temer era para aumentar o nível de empregos formais, não os informais. E o que a gente tem agora, 38 milhões de brasileiros na informalidade. Intoxicação por agrotóxicos aumenta com liberação de produtos pelo governo. Ritmo acelerado, substâncias nocivas à saúde e meio ambiente são validadas para que o agronegócio proteja as lavouras. Correio Brasiliense, de setembro passado. Governo prepara projeto para regulamentar a exploração de riquezas naturais em terras indígenas. Para isso, evidentemente, precisa acabar com as reservas indígenas. E quantos movimentos vocês já viram esse governo fazer no sentido da redução ou do fim das terras indígenas? O que autoriza os assassinatos de lideranças indígenas. Porque se elas lutam para manter aquela reserva, o assassinato está autorizado. E acabamos de ter um caso, né? Menos de um mês atrás, de uma das grandes lideranças dos Guajajares. Chegamos ao absurdo agora no MP 905 de taxar os desempregados para pagar a contribuição previdenciária que os empresários da carteira verde e amarela foram desobrigados de pagar. Então, a carteira verde e amarela, que incentiva os jovens a terem empregos, não recolherá a contribuição previdenciária. O empresário não vai recolher. E são jovens de até 29 anos. Não são jovens até 19, 20, são jovens até 29. Quisera eu, com 29 anos, poder me chamar ainda de jovem de 29 para ter benefícios estatais desse jeito. Esse benefício estatal aqui está sendo financiado através da introdução da contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego. Então, quem está desempregado, que recebia um seguro-desemprego, que já era uma merreca, passa a pagar a contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego para poder substituir ele, desempregado, a contribuição patronal que deixou de existir. Esse é o governo atual. E se alguém não está conseguindo ver o que é que isso significa, está na hora de ler um pouco mais, pelo menos, né? Abandonar o que foi o ano passado a disputa eleitoral e pensar no que está ocorrendo. Em 2019, agora, no primeiro semestre, o Brasil chegou à 54ª posição de um total de 63 países de maiores economias, na posição de países que mais perdem grandes cérebros. Já aí sim, jovens que terminaram as universidades com a baita capacidade intelectual de produção, que simplesmente vão embora do país. O Brasil está em 54º de 63. Em 2009, a nossa posição era 14º. Portanto, uma posição privilegiada dentre os países com as maiores economias, né? Ainda ruim em relação à posição econômica que o Brasil ocupava em 2009, em que ele chegou a ser a 6ª economia do mundo. E tinha a 14ª na perda de cérebros.
Então, era uma desproporção, não é? Agora, nós estamos avançando essa desproporção. E nós vamos certamente atingir o ápice dessa pirâmide em pouco tempo, porque as políticas de destruição das universidades públicas brasileiras vão fazer isso, gente. Vão tirar do Brasil as pessoas capacitadas, porque boa parte delas fica nas universidades para produção científica. E esse povo vai embora. Ou vocês estão achando que vai ter produção científica na Univale? Vai ser lá que vai ter produção científica? Na Unisul, na Estácio? Lá tem o lucro para dar aula, né? Só isso, e esqueçam produção científica. Produção científica no Brasil são universidades públicas, fundamentalmente, e algumas poucas universidades privadas que investem nessa área. Isso aqui significa um país de gente incapacitada intelectualmente num curto espaço de tempo. Gente com incapacidade de gerar produção, tecnologia, inteligência para o desenvolvimento nacional. É esse país que a gente quer para filhos e netos? Mas é esse país que a gente está permitindo acontecer. Uma sequência aterrorizante, que começa lá com a emenda constitucional 95, governo Temer, né, que aplicava o novo regime fiscal brasileiro, ou seja, congela as despesas públicas por 20 anos. Foi isso que fez a emenda constitucional 95 de 2016. Menos uma. Todas as despesas públicas estão congeladas por 20 anos, menos uma. Vocês conseguem adivinhar qual delas não está congelada? Não, a externa não. Pagamento de juros e amortização da dívida interna. Bancos. Dinheiro para banco. Essa não está congelada. Se essa não está congelada em 20 anos, e se aquele esquema da dívida que eu falei anteriormente vai ser aprofundado com as PECs 186, 187 e 188, recentemente mandadas pelo governo Bolsonaro ao Congresso, o que é que nós teremos daqui a 20 anos de relação entre a participação dessa despesa no orçamento da União e as despesas sociais de maneira geral? Vai crescer substancialmente o percentual de comprometimento com o esquema da dívida, que hoje já compromete mais ou menos 45% do orçamento da União. Mas se esse 45% não vai ficar congelado e o resto vai, e esse 45% vai crescer, então, em 20 anos, e o resto vai o quê? Diminuir em 20 anos. Lei 13.467, a reforma trabalhista, então estou fazendo uma sequência de datas, né? Vejam como tudo é orquestrado e articulado. Governo Bolsonaro, desmantelamento do IBAMA, aí vem toda a produção de agrotóxicos, invasão de terras indígenas, enfim, Amazônia. Emenda Constitucional 103, é o número da nossa nova Previdência. Então, decorem aí o 103, porque ela é o início do fim. MP 905, de 2 semanas atrás, contrato verde e amarelo, cria, finalmente, o tal contrato verde e amarelo que a gente dizia lá em fevereiro que ia ser criado. Foi fevereiro aquele debate aqui? Não lembro mais. Foi em março, né? Mas a gente está falando desde que mandaram a emenda, a PEC, para o Congresso Nacional, a gente disse, vamos criar a carteira verde e amarela. PEC 186, 187 e 188, enviadas há 15 dias atrás para o Congresso. Peguem e leiam. Nós não vamos, a maioria de nós aqui, a não ser quem é economista, não vai entender bolufas do que está lá dentro. Mas vai conseguir ver, meu Deus, mas isso aqui é só financeiro, só está falando em finanças. Precisa tudo isso estar na Constituição? Será que essa vida financeira não é uma coisa de lei ou de normas? Precisaria estar na Constituição? Sim, para proteger o sistema financeiro, gente. Se daqui a pouco vier outro governo, ele vai ter que fazer uma emenda constitucional para mudar esse estado de coisas, com dificuldades muito maiores do que mudar uma lei. Então, por isso tem que botar na Constituição. E por isso tem que tirar de lá os direitos sociais, porque eles estão lá para atravancar
a vida exatamente desses grupos. Então, tira os direitos sociais, bota o direito financeiro. E é esse movimento que a nossa Constituição está experimentando há algum tempo, há uns 10, 20 anos, mas fortemente nos últimos 3. Reforma administrativa, que virá através de, já está vindo em diversas medidas esparsas, nós vamos ver num outro slide mais detidamente, e virá através de uma PEC que está para ser remetida ao Congresso Nacional, o governo não encaminhou ainda uma emenda constitucional especificamente sobre a reforma administrativa, mas encaminhará, diz que será nos próximos dias, e que já se sabe que terá essa PEC como tema central o fim da estabilidade no serviço público, ou pelo menos o fim da estabilidade para a imensa maioria dos cargos no serviço público, e a manutenção dela para algumas carreiras típicas de Estado, ou chamadas típicas de Estado. Todas as carreiras, afinal, no serviço público são típicas de Estado, não é? Porque quem trabalha na saúde não é carreira típica. Se a saúde é estatal, trabalha na Previdência, não é típica, na Anvisa não é típica. Deveria, é tipo genérico. E a reforma sindical, que nós também vamos ver nos dias de hoje, por que isso aqui virá também? Claro, gente, porque para fazer todas essas maldades, precisa afastar as resistências. Se tiver muita resistência, a maldade não dá certo. A capitalização total da Previdência não passou na emenda 103. Foi porque o governo não quis? Não, o governo propôs e defendeu. Foi porque o movimento sindical, pelo menos nessa parte, a gente conseguiu resistir e conseguiu que o Congresso não aprovasse a capitalização total. Para isso foi fundamental aqueles seminários todos, foi fundamental trazer o pessoal do Chile, porque daí caiu a ficha, as pessoas começaram, mas é assim? Então eu não quero. Quando você olha a merda que o negócio vai virar, você cai um pouquinho na real, né? Esperamos que hoje vocês caiam na real em relação a outros temas. Então, reforma sindical nós vamos ver hoje também, tá? Aqui a pizza da Auditoria Cidadã, que eu coloquei só para a gente... Estou um negócio aqui na minha frente, todo tamanho, eu sou capaz de passar em cima dele só para lá. É uma mania. Mas, enfim, essa pizza aqui é o orçamento da União em 2018. Agora, dezembro de 2018. O comprometimento de cada área do orçamento geral da União no ano passado, né? O amarelinho lá é o pagamento de juros e amortização da dívida pública. R$1 trilhão. No ano passado, o Brasil passou para o sistema financeiro, para os bancos, R$1 trilhão e passa todo ano, anos a fio, há mais de 30 anos, em qualquer governo, seja de esquerda ou de direita, passou R$1 trilhão. E depois vem dizer que o Estado brasileiro está explodindo e não tem condições, vai ter um debacle fiscal, uma crise fiscal sem precedentes. E diz que a crise está aqui, a despesa com a Previdência, que representou ali 24%, 25% do total da despesa da União no ano passado. O amarelinho ninguém toca. Pois essa pizza aqui, pela PEC 95, o que não está congelado é o amarelo. Todo o resto, daqui para cá, está congelado por 20 anos. Estradas, Previdência, saúde e etc., tudo congelado por 20 anos. Só pode aplicar a inflação do ano anterior, que é mera atualização de moeda, portanto, não é crescimento de despesa, não é? E no caso previdenciário é grave, porque se aumentar a concessão de benefícios, não pode aumentar a despesa, vai ter que utilizar da inflação. Então, se a inflação de 2019 for 5%, haverá alteração ou majoração dos benefícios de 5% no ano que vem? Não, porque se tiver uma concessão grande de benefícios esse ano, vai consumir uma parte desses 5%. Vai sobrar 2, 3, 1, ou pode não sobrar nada, se muita gente correr para as aposentadorias. Então, não haverá reajuste de benefício no ano que vem. Esse quadro aqui, então, se aprofunda com esse congelamento, mas ele se aprofundará muito mais aceleradamente com as PECs 186, 187 e 188, que fazem aumentar esse esquema do lado de cá.
e fazem uma outra coisa interessante, uma outra maldade bastante interessante. Vejam aquela história da Previdência, tem lucro ou não tem prejuízo, ou tem déficit, não é? A eterna celeuma, que eles dizem, não, a Previdência é deficitária, a Seguridade é deficitária, por isso tem que fazer as reformas. E a gente lá dizendo, não é deficitária, sobra dinheiro e etc. Por isso até existe a DRU, a desvinculação das receitas da União. Nessas PECs aqui veio uma coisinha interessante, tem lá um parágrafo no meio de um dispositivo daqueles. Se qualquer dessas áreas, essas daqui, der lucro, se a Previdência tiver superávit, o dinheiro passa para o lado de cá. Ele não só está congelado, o que significa que não vai dar, porque, evidentemente, se eu congelar benefício, talvez não dê. Mas, se der, o governo já preparou a medida. Se a Previdência for superavitária, o dinheiro não fica na Previdência para melhorar o benefício. Ele sai do lado de cá e passa para o lado de cá. Legal, né? E alguns continuam apoiando esse tipo de medida. O plano, o que é então o Plano Mais Brasil? Que, na verdade, são as 3 PECs, a 186, a 187 e a 188. Né? Não vou detalhar todas elas, acho que depois, quem tiver ânimo para lê-las, leia, porque é interessante. Não vamos conseguir entender boa parte por conta da linguagem do economês utilizado, mas acho que é importante para a gente contextualizar e poderem até, eventualmente, contestar aquilo que eu estou dizendo no dia de hoje, né? Pensar e ter ideias diferentes sobre o que está lá. A primeira coisa que ela faz é permitir a securitização dos créditos públicos. Ou seja, ela passa para o sistema financeiro, cria um mecanismo oficial, e agora legal, porque está na Constituição, daquele esquema da dívida que eu falei que é ilegal. Uma parte do esquema da dívida anterior. Aliás, sobre esse esquema da dívida anterior, aquela história de depositar voluntariamente dinheiro no Banco Central e ser remunerado pela taxa Selic, nós devemos, acredito que até o final do ano, ou começo do ano que vem, a gente vai ajuizar uma ação nacional, e isso a partir da Auditoria Cidadã da Dívida, junto com o nosso coletivo jurídico, o CNASP, que é um coletivo jurídico de advogados de servidores públicos. Nós vamos ajuizar uma ação contra esse esquema, tentando impedir que ele continue. Para quê? Para que esse dinheiro que está lá dos bancos venha para a economia. Porque se o banqueiro não puder lucrar lá, ele vai ter que emprestar o dinheiro, seja para a produção, seja para nós, e para emprestar ele vai ter que reduzir os juros, senão ele não empresta. Senão a gente não contrai empréstimo com juro alto, não é? Então esse dinheiro deveria estar na economia, aí sim a economia se desenvolveria. Então nós vamos fazer... Essa ação vai ser ajuizada provavelmente no começo do ano. Essa semana conseguimos uma audiência com a pessoa que a gente está tentando ver se assina a ação, porque estamos tentando encontrar alguém que diga, pô, eu topo, vou botar a cara a tapa numa ação dessa e tenho um nome para fazer com que isso não só seja uma ação judicial, mas possa virar um movimento político da sociedade contra esse esquema. Então, a gente já teve uma audiência com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello essa semana, que é o maior administrativista vivo no Brasil, e provavelmente vai participar provavelmente ele vai participar, mas não dá para afirmar ainda, e ele deve convidar o professor Fábio Conder Comparato, que é outro professor da área do direito constitucional, mas com especialização na parte tributária, para assinar junto. Então, provavelmente, os dois assinarão essa ação. Esperamos que eles topem efetivamente. Se não toparem, nós vamos botar os simples mortais nossos aqui, vamos pegar alguns de vocês e vamos botar lá como autores da ação. Ou seja, nós vamos tentar politizar esse debate, porque esse debate é fundamental. É dali que está a sangria dos recursos públicos no Brasil. E a crise fiscal que eles apontam que está em outro lugar, mas está exatamente na manutenção e aprofundamento desse esquema. Eventuais saldos orçamentários, falei, inclusive Seguridade, devem ser utilizados para pagamento de juros e amortização. Isso está nas PECs do Plano Mais Brasil. Ataca a vinculação de recursos para saúde e educação, gastos com aposentadoria e pensão, gastos do Ministério da Saúde com aposentadoria e pensão, gastos das universidades com aposentadorias e pensões, vão começar a bater dos 18% ou 15%,
que é o valor que a Constituição determina que se gaste com educação. Então, você tem o orçamento da União e a Constituição diz 18% está vinculado à educação. Então, 18% tem que ser utilizado para a educação pública brasileira. Agora, esses 18% vão pagar a aposentadoria e pensão do pessoal da educação. Ou seja, vai sobrar menos dinheiro. E vai sobrar mais no outro, na despesa pública com pagamento de aposentadorias e pensões. Porque o dinheiro vai sair daqui. Vai sair da saúde, que tem 15% de vinculação, e da educação, que tem 18%. Quanto mais o professor se aposentar, ou o povo da saúde se aposentar, uma universidade mais fecha e um posto de saúde mais fecha. Continue apoiando. E vamos ver o que a gente vai ser daqui a um ano. Congelamento do aumento real do salário mínimo por 2 anos. Não satisfeitos de ter derrubado a política de aumento do salário mínimo com base no aumento do PIB, que foi mantida por uns 15 anos, mais ou menos, anteriormente, o salário mínimo era uma conta, o percentual que aumentava o salário mínimo levava em consideração o crescimento do país. Quanto mais ele crescesse, mais o salário mínimo crescia do ponto de vista real, né? Não só a aplicação da inflação, mas crescimento real. O que é uma política correta de distribuição de renda e de desenvolvimento nacional, porque, inclusive, é mais gente para consumir, mais capacidade de consumo, e se a nossa carga tributária está fundada no consumo, se eu melhoro o salário das pessoas, eu arrecado mais. Se eu arrecado mais, eu presto mais serviços públicos. Pelo menos essa deveria ser a roda virtuosa, né? Só que uma parte do que se arrecada não vai para a finalidade da arrecadação. Pois bem, a PEC agora congela esse aumento real do salário mínimo por 2 anos. O salário mínimo, então, terá a simples inflação do período anterior. Vai recompor o poder aquisitivo, que vai ser corroído durante 1 ano, quando chegar lá no finalzinho, recompõe o que era 1 ano atrás. Para vocês, o que é que as PECs 186, 187, 188 trouxeram de interessante, de legal? O governo pode suspender concessão de vantagens, aumentos e reajustes. Bom, aumentos e reajustes já faz algum tempo, mas agora está na Constituição. Antes a gente pelo menos brigava. Agora, se está suspenso o aumento ou o reajuste na Constituição, como é que vocês vão fazer greve e ter aumento ou reajuste? Sem mudar a Constituição? Vocês vão ter que primeiro mudar a Constituição. Percebe como o buraco está ficando muito mais embaixo, se a PEC for aprovada? Ah, mas isso aqui não traz nada de imediato, porque a vida já é assim, a gente até riu aqui, não é? Mas significa você não ter mais nenhum tipo de concessão de vantagens, aumentar o valor da gratificação de desempenho, criar uma rubricazinha nova, não estou nem falando de reajuste geral, estou falando daquilo que foi a vida de vocês nos últimos 15 anos, pelo menos, em que o incremento remuneratório veio por conta, sobretudo nessa categoria, por conta das gratificações de desempenho, das greves que foram realizadas para aumentar o valor, a pontuação, a incorporação para os aposentados e pensionistas, não é isso? A PEC 186, 187, 188, se elas forem aprovadas, acabou a mamata. Convivam com o salário de vocês atual pelos próximos anos, é simples. Basta economizar mais, deixar de ser perdulário, gastar com bobagem, não é? Alterações de carreira. Podem ser suspensas as alterações de carreira. O povo está toda hora dizendo que precisa melhorar a carreira tal, uma carreira não sei o quê. O povo lá do Ministério do Trabalho tem que criar a carreira do Ministério do Trabalho. Querido, tem que mudar a Constituição primeiro. Progressão ou promoção. Está certo que boa parte de vocês já está na última referência e não tem muito o que progredir. Mas alguns ainda têm, sobretudo os servidores mais novos, têm a progressão anual, automática, não é? Isso vai ser suspenso. Isso era um ganhozinho de salário, não era? Porque tinha ali 2%, 3%, sei lá, de uma referência para outra, aliviava um pouco, né?
Se a inflação é baixa, sobretudo, você acaba compondo uma recuperação diante da inflação. Acabou a mamata. Admissão de servidores. Bom, essa é evidente, né? Não precisava nem o governo dizer que a Constituição dizer que está proibido, porque esse governo, nessa lógica, jamais faria admissão, ou pelo menos admissão em quantidade suficiente para recompor a necessidade de força de trabalho. Criação ou majoração de auxílios, vantagens ou benefícios de qualquer natureza. Qualquer um. O que vocês têm aí? Vantagem, benefício, qualquer um que vocês tiverem no contra-cheque, acabou a mamata, não aumenta mais. Aumento de benefícios indenizatórios. O adicional de salubridade está muito pequeno, vamos pedir para o sindicato fazer uma luta para aumentar o adicional de salubridade. Não pode. É uma indenização, tem caráter indenizatório e não pode aumentar. Diária tem caráter indenizatório, não pode aumentar. Os hotéis também não aumentarão. Não é? Então, fiquem tranquilos, para quem viaja, que não vai ter problema. Redução da jornada de trabalho com redução remuneratória. Ou seja, o governo pode impor uma redução de até 25% na jornada de trabalho com redução proporcional do salário. Claro que ele vai fazer, né? Ou vocês imaginam que ele botou na Constituição só para botar lá e não fazer? Ele colocou lá para não ter problemas jurídicos com a redução salarial. Então, ele coloca na Constituição. Nós vamos ter diante de nós um mandamento constitucional dizendo que é proibida a redução remuneratória e um outro mandamento constitucional dizendo que, em momentos de crise fiscal... mas faz quantos anos que dizem para a gente que tem crise fiscal? Então, o momento é hoje, né? Não é se ocorrer. Nós já estamos nela, segundo a lógica deles. Nesses momentos é possível reduzir salário com redução da jornada. E o Supremo, se for chamado a decidir, provavelmente vai dizer, olha, tenho 2 mandamentos constitucionais, um não é superior ao outro, estão na mesma escala, e provavelmente vai admitir. Mas a gente pode voltar a conversar daqui a um ano, para ver se a gente ganhou isso ou não ganhou, né? Então, se preparem, porque vai reduzir. Agora, tem mais um problema aqui, né? Se eu reduzo a remuneração, e pela PEC 103, a aposentadoria tem por base a média, vai reduzir a aposentadoria se eu ficar muito tempo com salário reduzido, não é isso? Se eu tenho, 35 anos para contar, de média, e 5 anos eu ficar com salário menos 25%, eu tenho uma parte considerável da minha remuneração reduzida que vai interferir na minha aposentadoria aí definitivamente. Porque ela não vai perdurar na aposentadoria por um certo espaço de tempo. Não, ela vai gerar um valor menor de aposentadoria definitivo. Se vocês estão achando ótimo, continuem apoiando. Não, aí nós vamos voltar amanhã. Ainda tem mais, servidores públicos não acabou, porque o Luciano já disse mais cedo aí de que vocês são o objeto principal da cobiça. Altera o artigo 37 e 23 da Constituição para vedar, proibir, lei ou ato que conceda ou autorize o pagamento com efeito retroativo de despesas com pessoal. Os exercícios anteriores. Você vai lá e diz, olha, isso aqui me pagaram errado, vocês têm que me pagar. Daí você, confiando na administração, faz um processinho, a administração reconhece, corrige a situação e o atrasado coloca em exercícios anteriores. Não é assim? Aí vocês até vão lá no sindicato para cobrar judicialmente os exercícios anteriores, com correção, juro, e a gente ganha. Fica proibido lei ou ato que conceda ou autorize o pagamento com efeito retroativo de despesa de pessoal. Ou seja, a Constituição institucionaliza o calote. Porque aqui significa, sim, ele tinha direito. Eu, Estado, reconheço que a pessoa tem direito, mas não pago retroativamente o direito dela. Mesmo o prazo dentro da prescrição de 5 anos. Se estão gostando, continuem apoiando. Volta da contratação pela CLT no serviço público. E também, a CLT é a carteira azul,
mas a carteira verde e amarela voltará ou começará a ser utilizada no serviço público. Terceirização e contratos temporários em larga escala, na Constituição. Ou seja, não se contratará mais servidores públicos. Posse apenas depois do estágio probatório. Ou seja, se o sujeito não passar no estágio probatório, nem posse anterior ele teve, né? Hoje você toma posse, faz o estágio, se não for aprovado, é demitido, né? Aqui não vai precisar nem demitir. Fim da progressão funcional automática. Essa acaba, tá, gente? Quem está esperando mais alguma coisa, olhando lá para a carreira, vou progredir automaticamente, acabou. Flexibilização da estabilidade e demissão por insuficiência de desempenho. As PECs 187, 188 e 189 já autorizam medidas de flexibilização da estabilidade, que, na verdade, vão ser discutidas aqui, ó. Já existe o PLC 51 de 2019, o PLS, que é projeto de lei do Senado, aqui é lei complementar, projeto de lei do Senado 116 de 17, e o projeto de lei complementar 248 de 98, que já criam as tais análises de insuficiência de desempenho de servidores públicos, com vistas à demissão por insuficiência de desempenho. Mas essas medidas aqui enfrentavam um obstáculo, que era a estabilidade na Constituição. A Constituição não disse que por insuficiência de desempenho um servidor pode ser demitido. Ela diz que ele não pode ser demitido, ele só será demitido se houver uma falta grave, não é? Uma desonestidade, enfim, faltas graves de maneira geral. Agora, a Constituição, através das PECs, flexibiliza o conceito e os projetos de lei que já estão no Congresso virão simplesmente aplicá-lo. E aí não será inconstitucional, porque o conceito já foi flexibilizado. Então, quem está em atividade, coloque as barbas de molho, porque pode ser que não esteja aqui no seminário do ano que vem. Será convidado, será bem-vindo, mas pode ser que não integre mais a categoria. Vai ser uma pena, nós do escritório vamos sentir muito, porque vamos perder um cliente, mas é o efeito Orloff, gente. Quem está gostando, continue gostando. Vou encerrar essa primeira parte, então, dizendo que eu não tenho nenhuma dúvida, eu estava olhando lá embaixo, 31 anos aqui, né, na entrada, o Sindiprev está fazendo 31 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o desafio que vocês estão enfrentando agora é o maior desafio que esse sindicato já enfrentou nos 31 anos. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque nós viemos, nesses 31 anos, num processo crescente de lutas sociais. Viemos da redemocratização na Constituição de 88, com a introdução de direitos sociais na Constituição, a introdução do conceito de seguridade social, a ideia de crescimento da proteção social pela previdência, assistência, saúde, educação também, etc. Tudo isso fez parte da nossa luta nesse período. E sempre que se tentou pontualmente derrubar alguns desses direitos, e foram diversas as tentativas que vocês enfrentaram, essa categoria enfrentou problemas pontuais. E enfrentou e muitas vezes ganhou problemas pontuais. Agora ele não está enfrentando problemas pontuais. Essa categoria vai enfrentar. Essa categoria, a classe trabalhadora, está enfrentando um projeto elaborado há muito tempo, imposto de fora do Brasil para o nosso país, e que conseguiu ganhar a mente de boa parte da população que não consegue raciocinar sobre o que está acontecendo. Raciocinar no sentido positivo, de ser crítico em relação ao que está acontecendo, independentemente de ter votado em A, B ou C. Não é porque não votou nisso, eu acredito, pelo menos. A imensa maioria das pessoas que continuam apoiando o governo não votaram nisso. Então, está chegada a hora de pensar, bom, se eu não votei nisso, eu não tenho mais compromisso com apoiar isso. E eu tenho que ser contrário a isso, de uma vez por todas. Ou será tarde para ser contrário. Isso vai exigir, gente, de parte de vocês, agora no carro para cá, a gente vinha conversando sobre o índice de desfiliação no Sindiprev, que está num nível importante. Se vocês não raciocinarem que o sindicato é o espaço de resistência para essas coisas todas aqui,
e que a filiação é a contribuição de vocês para que esse espaço se consolide e seja capaz de enfrentar esse estado de coisas, vocês estão perdidos, gente. Pode R$100, cento e poucos reais, pode fazer falta para cada um individualmente. Mas se ele não dá essa contribuição, ele está, na verdade, permitindo que isso aqui aconteça, porque se nós não tivermos resistência nos movimentos sociais, e para ter resistência precisa de dinheiro, se não tiver isso, nós não vamos ter resistência. E a filiação tem um aspecto a mais, que é o aspecto da participação. Quer dizer, você tem que estar participando disso, tem que estar de acordo com as lutas que o sindicato vai empreender, se envolver nas lutas que ele vai empreender, até para que essas pessoas aqui tenham um saco de continuar fazendo isso. Porque senão cada um vai para casa, gente. Se começar a não vir ninguém, começar o pessoal a desfiliar, o que vai fazer a direção do sindicato? Vai dizer, olha, a categoria não quer? Paciência, eu vou fazer outra coisa na minha vida, eu vou tentar me virar de outro jeito. Então, nós estamos num momento crucial do ponto de vista político para enfrentar esses movimentos aqui feitos pelo grande capital mundial com aplicação forte no Brasil, e é fundamental o conceito de categoria e de classe trabalhadora. Se vocês não se voltarem para isso e não contribuírem com o esforço que puderem fazer para isso, inclusive nas participações de eventos sindicais, realmente daqui a uns 5, 10 anos, talvez a gente não tenha Estado para discutir mais. E o Estado seja mera polícia, arrecadação tributária, Congresso Nacional, Judiciário, sei lá para quê, enfim. Então, essa é a primeira parte que eu chamei ali para o sindicato de introdução no debate. E nós, em seguida, vamos passar para a discussão sobre a questão previdenciária. Entendemos que esses aspectos aqui eram importantes, porque senão a gente discute a Previdência e fica pensando no miúdo, né? Eu tinha uma regra de transição, não tenho mais. O que é que eu tenho que fazer? Eu tinha isso, a regra mudou. Você não consegue entender por que tudo isso mudou e que tudo isso faz parte de um outro contexto. Pode parecer, uma fala, ou um dia como hoje, pode fazer com que algumas pessoas cheguem a pensar, então, acabou mesmo, não tenho mais o que fazer. Mas olhem para a história de vocês, gente. Olhem para esses 31 anos de sindicato, e um pouco mais para trás, quando ele não existia ainda, e quantas foram as vezes que vocês empreenderam uma luta com esperanças pequenas até de conseguir, mas entenderam que era fundamental lutar, e ao final ganharam, e venceram as lutas. A primeira greve que essa categoria fez foi no governo General Figueiredo, ditadura militar. Então, está aqui uma presa, né? Uma presa da ditadura militar, Cleuzinha. Então, gente, acreditem, porque acreditando e se unindo, vocês vão conseguir se unir a outros setores do funcionalismo público. Está aqui gente da universidade, dos sindicatos de federais, estaduais, municipais, gerar essa unidade do funcionalismo público e, sobretudo, gerar a unidade da classe trabalhadora, porque as resistências não serão por setor. Ou eu resisto no global a essas políticas, ou eu dificilmente vou ter capacidade de vencer uma batalha que não é contra vocês em particular, é contra o Estado de maneira geral e é para destruir o Estado de maneira geral.